Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar então continuidade às aulas de julgamento de bovinos, né? Nós vimos a primeira parte que falava sobre a força leiteira. E a aula de hoje, nessa parte agora, vai ser sobre garupa, pernas e pés, né? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre isso e depois, na próxima aula, nós vamos ver sobre o sistema mamário, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, a primeira característica então que a gente vai falar é sobre o ângulo de garupa, né? Então, o ângulo de garupa ele é medido por meio da inclinação, né, entre os íleos e os isquios, né? Então, se a gente não lembra bem quem é o ilho, quem é o isquio, né? Esse osso aqui, deixa eu só pegar então meu ponteiro aqui. Esse osso que a gente está vendo cá em cima, aquele osso bem pontudo que a gente vê, né? Vamos falar assim, no quadril da vaca, né? Os ossos da bacia ali, né? Esse aqui é o ilho, né? E esse outro osso que a gente vê aqui, que fica entre as duas, né, a porção da cauda do animal, esses dois ossos que ficam aqui, são os isquios. Então, na verdade, quando eu vou medir o ângulo de garupa, eu vou observar essa inclinação aqui, certo? Bom, o que eu não quero? Eu não quero nem que o animal seja muito reto e também não quero um animal que seja extremamente inclinado. Então, essa é uma daquelas características. Lembra que eu disse que nem todas as características a pontuação melhor é a 9. Lembrando que essa pontuação sempre vai de 1 até 9, tá? Talvez, eu acho que eu esqueci de falar no outro vídeo também. Além dessa pontuação ir de 1 até 9, ela só vale para números inteiros. Ou seja, só para 1, 2, 3, 4, 5. Não existe notas entre 1 e 2, por exemplo, né? Não existe notas decimais, tá bom? Então, o ideal é um animal intermediário. Então, aqui a gente pode ver, né, os três exemplos aí mais extremos, vamos dizer assim. Então, a vaca é extremamente reta, né? Essa número um aqui. Uma vaca, já no caso número 5 que é o score ideal, que a gente fala aí que tem uma inclinação de aproximadamente 27,2 graus. E uma vaca extremamente inclinada, né? Ou com a garupa bastante caída. Animais desse tipo aqui, do 1 ou do 9, eles têm problema durante a aparição, né? Além do mais também, animais desse tipo aqui, ó, tanto o 1 quanto o 9, principalmente durante a cópula do macho, ela é mais dificultosa, né? Tem maior dificuldade o macho copular. E também, no momento que vai fazer a inseminação artificial, né? O inseminador também ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer a inseminação com mais sucesso. Imagina se né, se o aplicador aqui for uma pessoa mais alta, mais dificuldade ela vai ter quando a gente tiver, por exemplo, essa questão 9 aqui, né? O aplicador ele tem que abaixar demais. Então, o ideal seria esse aqui, que é né, o número 5. Dando continuidade aí né, a característica garupa, né, dos animais, aí a gente vai ver um pouco sobre a largura de garupa, que são os mais importantes também. E aí o primeiro que a gente vai ver é exatamente os isquios, né? Então, os isquios são aqueles ossos que estão lá na garupa do animal e que são divididos pela cauda do animal, né? As medidas entre os isquios, ela varia entre mais ou menos de 12 centímetros até 28 centímetros, tá certo? O ideal é que a garupa seja larga, né, com boa abertura entre os iscos. Isso vai facilitar né, um canal de aparição, né? O animal fica mais fácil, né, no momento do parto. Então evita partos distóxicos. Além desses também, a gente vai medir também os ilhos,
né? Os ilhos é uma medida que varia normalmente de 33 centímetros a 64 centímetros aproximadamente dos animais. É aqueles ossos lá de cima do animal, aqueles ossos da bacia do animal, quando a gente vê, né? Da garupa ali do animal. E também está relacionado à facilidade de parto. Então, animais com garupas mais largas têm a tendência a ter partos mais fáceis e menos problema com partos distóxicos. Nesse sentido, então, né, a largura, né, de garupa, a gente vai classificar como extremamente apertada, que é essa situação aqui, né, um animal onde tem uma garupa muito pequena, e passando aí pelo 5, que é um animal, né, já mediano, mediano aqui para largo, né, e chegando a esse animal aqui, que é extremamente largo. De repente, se a gente observar assim, a gente não consegue enxergar que essas retas aqui elas têm tamanhos diferentes. Mas se a gente fazer isso aí, dá para vocês perceberem, né, que esses animais, né, principalmente o animal 9, muito mais largo do que os demais, e é o desejável para essa característica. Então, o que os manuais pedem, né? Largura entre isquios tem que ser pelo menos acima de 18 centímetros. Largura entre ilhos, o desejável é superior a 48 centímetros. Tá certo? Então é só lembrar aí 18, 48, né? Isquio 18, ilho 48. Acima desses valores já é excelente, tá bom? Já é muito bom, que vai garantir uma vaca então com o melhor canal de aparição. E aí a gente passa então para a parte dos cascos, dos aprumos dos animais, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre cascos também, né? O animal, então, ele deve ter cascos altos, né? Com os talões mais fortes e que tenha uma pisadura, que a gente chama, né? Um ângulo de pisar em torno de 45 graus nas pinças, tá certo? As pinças é aquela ponta da unha dos animais lá, né? Aquelas duas partes da unha dos animais, né? Então, o ângulo de casco ele está muito relacionado com o tempo de permanência do animal no rebanho. Animais que têm problemas com ângulos de casco, eles não conseguem ficar muito tempo, né, no sistema de produção. Ele tem que ser descartado mais cedo, porque o animal começa a claudicar antes, né? Então ele começa a ter muito problema, ele não consegue, isso vai afetar não só os cascos do animal, mas a parte da perna do animal. O animal acaba não dando conta, né? E você acaba tendo que descartar esse animal por não dar conta, né, de ter um caminhar, vamos falar assim, com maior eficiência, né? Mais confortável. Então, o ideal, eu não quero nem que eu tenha ângulo de cascos baixo, que a gente chama de extremamente achinelado aqui, né? E nem o alto, que a gente chama de encastelado, que é quando o animal pisa já em cima da pinça, né? Ele pisa só em cima da pinça. Então, eu não quero nem essa situação e nem essa situação aqui, ó. Eu quero essa situação intermediária. Então dá para a gente observar bem um casco bem bonito, uma coroa bonita do casco, as pinças muito bem feitas, né? Um animal onde há o apoiamento de parte da pinça aqui, né? Tem animais que, por exemplo, que não encosta essa unha cá atrás, às vezes no chão, isso aqui não é ideal. Então a unha bem alta, você pode observar aqui, né? E, e aí a gente chama isso aqui de muralha, né? Que é o ideal, tá certo? Então o ângulo ideal seria o intermediário, ou 43,8 graus, né? Que a gente chama aqui, que fala que é o ângulo ideal para o ângulo de casco. Uma outra característica também importante e que está ligada à característica anterior, que é a posição dos cascos, é a posição de pernas ou posição do jarrete quando a gente olha ele lateralmente, tá certo? Normalmente existe uma correlação entre o tipo de jarrete que o animal tem e o tipo de pisadura dele, tá? Então, eu não quero, né, que o animal tenha, por exemplo,
uma posição de pernas tão reta como essa aqui, né? Que também não é interessante. O animal acaba pisando mais encastelado, né? Quando é dessa situação, e nem muito curvo, que aí o animal força o animal até uma pisadura mais achinelada, certo? Então, o ideal é um animal que seja intermediário, né? As pernas na altura do jarrete, ela deve ter uma ligeira curvatura, né? Bem ligeira aqui no jarrete. Os scores acima de 5 normalmente indica, né, animais de perna muito curta. E aí o que vai acontecer? Vai gastar, né? Ou vai desgastar, desculpa, os talões, né, dos cascos e deixando eles cada vez mais achinelados. Então, o ideal seria isso aqui, o intermediário. Então, aqui a gente tem as três situações que a gente acabou de falar, né? Um animal pisando muito reto, o que faz ele ter, né, normalmente cascos mais pisando logo em cima da pinça, né, por exemplo, né? E o animal muito curvo, né, que faz com que ele tenha cascos mais achinelados, né? Aqui é a situação mais encastelada. E o ideal, né? O ideal, então, é esse score próximo de 5 aqui, que é um jarrete com leve curvatura, né? E que indicando que o animal ele vai permanecer também mais tempo no sistema de produção, porque a dificuldade dele em claudicar vai ser extremamente diminuída nesse sentido, tá certo? E continuando com essa posição de pernas, a gente vai observar o jarrete também, observa por trás. Aí, eu não quero observar, né, a posição do jarrete pensando nele se ele está mais curvado lateralmente, não. Aí eu quero ver se esse jarrete, se ele está muito ganchudo, né, que é o que pode acontecer, né, ou muito arqueado, né? Então, alguns animais ele possuem, né, as pernas em forma de gancho aqui, né? Para dentro vamos falar assim, né, da linha média do animal, o que não é ideal, né? E outros animais, eles são mais arqueados para fora, né? O ideal também o número 5, né? As pernas ganchudas, ela indica jarretes mais fechados e que podem comprimir e também diminuir o espaço a ser ocupado pelo Uber. E aí o que acontece? Aumenta a chance de traumatismo e de mastite, né? Pernas também arqueadas causam problemas nas articulações. Então, o ideal é o score 5. Então, aqui a gente pode observar, né, o score 5, que é o ideal. Aí a situação onde eu tenho o jarrete extremamente fechado, né? O jarrete aqui, ó, a posição, a distância entre os jarretes muito menor em relação a isso aqui, né? E aqui a situação é ainda superior, né? Quando o jarrete mais distante ainda, né? Que é considerado animal que caminha com os jarretes muito para fora, né? Então, o ideal seria a posição 5. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, né? Então, a gente falou então já sobre, na primeira aula, vamos lembrar, sobre a parte da força leiteira. A aula de hoje nós falamos sobre garupa, falamos também sobre posição de cascos e dos jarretes, né? Que é a parte de pernas dos animais e dos pés. E na próxima e última aula, a gente vai falar sobre o sistema mamário dos animais, né? Então, a gente vai falar tanto do úbito, dos ligamentos, quanto dos tetos, né? Posição dos tetos. Eu convido vocês a assistirem a próxima aula. Até lá, muito obrigado e tchau!